Obrigado. Letícia, muito obrigado pela tua contribuição e disposição de participar conosco. Senhor Bruno Omori, presidente do Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente, por videoconferência. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado Saulo Pedroso, prazer em vê-lo. Ele que é um deputado que trabalha muito forte o esporte, mas também numa cidade turística originária lá de Atibaia, que nós conhecemos há bastante tempo. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma janela para poder dar uma base aqui desse nosso pilar. Não sei se todos já conseguem enxergar, mas aparece para vocês a tela compartilhada? Parece. Alô? Oi. Perfeito. Então, agradeço. Bom, na realidade eu deixo algumas reflexões, e aí olhando pela visão de nós do turismo, e olhando o jogo como, de repente, uma ferramenta também que pode ajudar o turismo, o esporte, em relação ao entretenimento como um todo. Não é como a gente está vivendo a Copa do Mundo, com uma mensagem: o sucesso não acontece por acaso, é trabalho duro, perseverança, aprendizado, estudo, sacrifício e amor que está fazendo. Deixa uma mensagem do nosso grande rei Pelé. Na IDTC, a gente trabalha com os 3 pilares que estão sendo colocados aqui. O turismo, desde planos diretores, projetos de turísticos. Depois a parte esportiva, nós fizemos um fórum esportivo agora grande dentro de uma feira de esporte. Vamos fazer também um fórum de turismo esportivo ligados a entretenimento na feira do Comitê Olímpico Brasileiro. E também com o mercado de jogos, principalmente pensando primeiro na 2234, que são jogos físicos que vão implementar e fortalecer os destinos turísticos, mas também nessa união no entretenimento que você pode fortalecer e criar novas bases de receita, gerando mais emprego e renda para a economia. Eu não posso deixar de falar um pouquinho do turismo. O turismo, ano passado, movimentou 1,7 bilhões de turistas viajando pelo mundo, de acordo com a Organização Mundial de Turismo. Isso gerou 2,2 trilhões de dólares de exportações, né? E isso eu estou falando no mercado externo. Só os Estados Unidos exportou 230 bilhões de dólares e a França recebeu 93 milhões de pessoas. E quando a gente fala de mercado interno, muitas pessoas falam: mas o Brasil recebeu menos pessoas que a visita à Torre Eiffel. Sim, nós recebemos 9 milhões de pessoas no Brasil estrangeiro, mas 60 milhões de brasileiros viajaram dentro do país, com a possibilidade de incrementar isso para 120 milhões de pessoas nos próximos anos. Ou seja, é uma atividade que emprega mais de 10% da população, e muita coisa está ligada com entretenimento e com esporte dentro desse mercado. Só a hotelaria do Brasil, nós estamos falando de 32 mil meios de hospedagem, de hotel, flat, com hotel, resort, pousadas, mais de 550 mil apartamentos, mais de 385 mil pessoas hospedadas trabalham em algum hotel do Brasil, e 390 mil pessoas ficam hospedadas todo dia em algum hotel do Brasil. E aí o mercado de turismo do Brasil, fora locadoras, são 1,5 milhões de veículos locados, agências de viagem, 45 mil agências físicas aí nas escolas online, parques, mais de 1.000 parques ou centro de entretenimento, centro de diversões. O segmento de MICE, que são os congressos, as feiras, os eventos que movimentam mais de 230 bilhões por ano. Depois os restaurantes, que nós estamos só falando da oferta formal, 1 milhão de restaurantes, mas são mais de 3,5 milhões de restaurantes. O esportes, com mais de 39 milhões de praticantes, 85% da população com ligação com o esporte, mais de 70 bi de faturamento. Das aéreas, 95 milhões de passageiros, com 5 grandes aéreas e mais de 38 bilhões. O governo, que tem que estar integrado a tudo isso, e os cruzeiros marítimos recebendo 206 mil pessoas. Por que a gente coloca isso? Porque a ideia hoje do turismo, das pessoas, é tematizar, criar e viver experiências. É por isso que você vê dentro da Copa do Mundo acontecendo nos Estados Unidos, no México e no Canadá, as festas, as FanFest. Depois você tem os camarotes. Depois você tem hoje os grandes eventos esportivos, como o UFC, NBA, Major League Baseball e tudo mais, criando cada vez mais espetáculos, mas criando experiências para pessoas. E mesmo aquela coisa tradicional, que era o casamento só na igreja, hoje é procurado dentro de uma balada, dentro de uma praia, dentro de um campo. E o desafio é você conseguir integrar tudo isso. Por exemplo, nós fizemos desde a feira do Arnold Schwarzenegger um fórum de turismo esportivo, um fórum de turismo hoteleiro,
unindo ao que a gente pode criar de experiência, expectativas para fortalecer e criar novas demandas. Para ser votado. Mas, né, e a federal funcionando, e os jogos como um todo no Brasil. Né, e a gente tem atuado muito nisso, trazendo essa visão de que o jogo ele pode ser um complementar de entretenimento, desde que responsável, desde que legal. Né? Nós estamos falando de jogos legais e ilegais, isso foi muito bem colocado por todos os debatedores. O que é jogo legal hoje no Brasil? Você tem as loterias estaduais, a loteria federal, você tem uma telecena, você tem um curso, as apostas esportivas, e isso no momento legal. O que você tem o jogo de legal? E essa é a grande preocupação que tem que ser abordada, que tem que ser banida da publicidade, que tem que ser banida, tem que ser mais rigorosa a legislação para efetivamente se tornar uma coisa ilegal e contra a lei a questão de você trabalhar os jogos. Né? E aí sim, está por trás a corrupção, está por trás o tráfico de drogas, está por trás do mercado ilegal que trabalham todos esses fatores. Então, o Brasil estava fora do mercado do ponto de vista de trazer o mercado, ou seja, as entidades privadas para trabalhar o jogo. Né? Na OMT, 71% dos já eram ligados a alguma atividade de jogo, o Brasil estava fora. Na G20, 93%, na ONU, 75%, na OCDE, a mesma coisa. Se a gente fala de cassinos pelo mundo, são 6.840 cassinos que existem hoje no mundo inteiro, né? Só falando de entretenimento. E quando a gente fala de cassino, a gente lembra de Las Vegas. Las Vegas hoje o jogo representa menos de 35% de faturamento. Depois é uma cidade que tem o maior Convention Bureau. Convention Bureau é o órgão que traz novos eventos para as cidades. No Convention Bureau tem 550 pessoas para trazer o Congresso Médico, o Congresso de Jogos, o Congresso de Hotelaria e assim por diante. Por quê? 35% é jogo. Depois você vai assistir um jogo da NBA, da NFL ou do UFC. Você vai fazer uma boa refeição. Você vai virar entretenimento. Então, ele é um dado complementar para fortalecer o destino. Imagina a gente ter isso na cidade de São Paulo, que já tem 80% das feiras, e aí atrairia mais eventos, criaria mais competitividade. Assim como a gente fala no interior. Você pega uma cidade turística como, por exemplo, Atibaia, se nós pudéssemos ter no Bourbon, do Tauá e tudo mais, além de atividades ligadas ao entretenimento, numa instância turística reconhecida, tivesse também a oportunidade de ter uma atratividade ligados ao entretenimento, ao jogo, ao cassino, ou mesmo alguma coisa desse nível. E com isso, o jogo no Brasil, nós temos algumas oportunidades. Os cassinos legais, só os cassinos turísticos e os cassinos urbanos, que no Brasil vai chamar BIM, da 234, que nós já falamos. Nós temos já funcionando as loterias estaduais e parcerias hoje criando, e já estamos falando de coisas reais, criando já para o mercado, por exemplo, de hotelaria, parques, agências, restaurantes, terem espaços de lounge ligados ao mercado de entretenimento para fortalecer o quê? Para fortalecer o número de empregos, fortalecer um novo ponto de venda, aumentar a venda de alimentos e bebidas e também trazer o entretenimento e fortalecer destino. E nós temos, como foi muito bem colocado por todos, já as bets, né? E os cassinos online desde 2018, regularizados em 2023 e desde 1 de janeiro de 2025 passaram a funcionar. Então, quando a gente fala disso, nós estamos falando de um mercado de mais de 100 bilhões de reais aí nos próximos 2 anos, no bet online, do cassinos físicos que podem ter um investimento que vai entrar no Brasil de 70 bilhões de dólares entre cassino integrado resort e cassino turístico, as loterias estaduais gerando esses novos produtos, o fortalecimento que nós estamos falando de milhões de empregos, bilhões de impostos, e depois também o fortalecimento do destino Brasil. Brasil, hoje, na verdade, nós temos mais de 27, quase 30 milhões de brasileiros vão para fora, recebemos 9 milhões. E muitas vezes ele não vai, de repente, para uma praia do Brasil, ele vai para Cancún. Não é só porque lá tem o jogo, é porque lá onde tem o jogo, tem entretenimento, tem uma música ao vivo e fortalece o produto de destino. Então a gente fala que ele pode impactar macroeconomicamente dentro de toda a economia brasileira. E aí falando já de casos reais, quando a gente pega lá, nós tivemos um evento da Bisigma que aconteceu em São Paulo, no Transamérica, foram mais de 30 mil pessoas que visitaram.
Bruno, você está me ouvindo? De diversificação da parte dos seus jogos. Então, nós tivemos um painel lá com o pessoal falando de colocar com as bets e com as empresas de casas online, que são regulares, espaços criando sport bares, por exemplo, dentro de hotel, dentro de um restaurante. Para o quê? Para fortalecer essa visão em relação ao que a gente pode fazer de diferente, gerando entretenimento, e aí sim, como foi colocado, 4% da população pode ter algum problema e o restante são pessoas que vão para entretenimento, para lazer e para funcional. Outra coisa que já vem funcionando com as apostas esportivas é o exemplo do que aconteceu Bruno, você tá me ouvindo? no estádio do... Escuta bem. Pode concluir em 1 minuto, por favor? Sim, com certeza. São as loterias, tanto do Paraná como do Rio de Janeiro, como também empresas que vêm, por exemplo, de meio de pagamentos ligados ao setor, que eram ligados só às bets, e eles estão entrando e olhando para novos mercados, investindo em campanhas e fazendo essa integração. Com isso, por exemplo, agora no dia 30 de julho vai ter um lançamento de mais um grupo GAT, que é mais um evento, tentando ligar os setores, falando do jogo regulamentado como uma base. Né? E fica o convite aí também, 9 e 10 de março no Expotel, a gente faz um fórum integrado para unir a hotelaria e trabalhar todo o Veio para fazer propaganda, é isso? E a mente é o limite. E com isso eu quero agradecer essa participação, deixar uma visão diferenciada aí em relação ao turismo como uma possibilidade da gente estar trabalhando o setor de jogos e de entretenimento no Brasil. Bruno, obrigado pela tua participação, parabéns pela bela exposição que você fez, aproveitou para fazer um jabá no meio da tua explanação aí dos eventos que você organiza muito bem.